Graça e paz a todos. Amém? Que Deus nos dê sabedoria e entendimento nessa palavra que nós vamos apresentar a vocês hoje da parte do Senhor. Glória a Deus. Fui perguntado ontem por uma pessoa a respeito de como os crentes decidem o futuro religioso de uma criança. Foi feita a seguinte pergunta: então, certamente as famílias que decidem a religião de uma criança, já no crescimento dela, estão infringindo a liberdade de escolha da criança? Bem, a minha resposta foi dada de duas formas. Primeiro, a criança, enquanto criança, não tem liberdade de escolha. A segunda resposta, eu usei a palavra do Senhor que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, ela não se desviará dele. Glória a Deus. Para o melhor entendimento da pergunta que me foi feita e as respostas que foram dadas, vamos à palavra do Senhor. Eu gostaria que você que não está inscrito ainda nesse canal, que se inscreva e que assista essa mensagem até o final. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao 36. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada, justiça. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que o Senhor Jesus, que é a paz, ele não nos veio trazer a paz? Vamos entender a palavra paz, que é usada nesse versículo. A palavra paz vem aí no sentido de comodismo, ócio, ausência de lutas. Não foi isso que o Senhor Jesus veio trazer. Ele não veio trazer a ausência de lutas. Ele não veio trazer para nós o comodismo. Esse é o sentido da palavra paz nesse versículo da Bíblia. E dissensão. Olha, ele diz assim: eu vim pôr dissensão entre o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Ele vai trazer confusão? Não. A palavra não é confusão, a palavra é dissensão. Dissensão é divergência de opinião ou de interesses, falta de concordância a respeito de alguma coisa, muito diferente de confusão. Glória a Deus. O cumprimento desta palavra que está em Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36, que acabamos de ler, está bem claro no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram de além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vemos aqui que aí já houve uma dissensão, uma falta de concordância entre pessoas que adoravam aos deuses com D minúsculo e as pessoas que adoram a Deus com D maiúsculo. Aí é o caso, claro, de dissensão. Amém, meus amados? Vamos então falar da criança que chegou à adolescência e que os seus pais a ensinaram desde cedo a servir e adorar ao Senhor, ou seja, colocaram a criança no caminho. Notadamente, as atitudes deste adolescente são corriqueiras. Quais são essas atitudes corriqueiras? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a seus irmãos como a si mesmo. Esses adolescentes que foram ensinados na palavra, eles se desviam do mal. Vamos fazer o seguinte: eu rotulo aqui de mal como sendo a falta de respeito aos pais, aos idosos, os vícios de bebida, de droga,
roubo, furto, agressão, palavrão, maltrato à esposa, maltrato aos filhos. Glória a Deus. Essa é a visão aqui do mal, do qual aquelas crianças que foram colocadas desde cedo no caminho, elas vão se desviar, ou seja, elas não vão praticar esses atos. Vamos então falar agora da criança que chegou à adolescência e que os pais não a ensinaram desde cedo a servir, adorar o Senhor e obedecer a sua palavra. As atitudes são exatamente o contrário das crianças que desde cedo foram ensinadas no caminho que deveriam andar. Glória a Deus. Ou seja, eles faltam com respeito aos pais, aos idosos, são viciados em bebidas, são viciados em droga, alguns roubam, alguns são agressivos, falam palavrões, maltratam a esposa, maltratam filho. Amém? Que fique bem claro, mas muito claro, que eu não estou aqui generalizando. Há pessoas que não seguem ao Senhor Jesus, mas elas são cordiais. Essas pessoas não maltratam pais, não maltratam idosos, não maltratam a sua esposa, não maltratam os seus filhos, não são viciados em bebidas. Enfim, são pessoas que, embora não servindo a Deus, é como se servissem a Deus. Elas se desviam do mal. Da mesma forma, há pessoas que se dizem cristãs, pessoas que foram desde criança ensinadas no caminho, mas quando chega a adolescência, elas ficam de uma maneira tal que você diz, não pode. Não pode ser, essa criança foi criada no caminho, porque hoje ela está fazendo isso? Por que hoje ela fala mal dos outros? Por que elas bebem? Por que elas fumam? Houve um desvio de conduta, saíram da palavra do Senhor? Sim, há pessoas dessa maneira. Essa colocação eu fiz e vou até exemplificar mais profundamente, mais, vamos dizer assim, agressivamente. Há pastores que batem em esposas, irmãos que falam mal dos outros, irmãos que batem, que fumam, que bebem, que se drogam. Sim, existe irmãos. Pastor, você está falando que tem irmãos dentro da igreja que fazem isso? Sim. Vamos ao livro de Romanos, capítulo 9, o versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Ou seja, nem todo aquele que está ali no meio do povo, no meio da congregação, serve a Deus. Há ali uma falsidade de personalidade. Tem pessoas que estão na igreja que não estão servindo a Deus, estão ali somente para causar confusão, para tentar nos desviar também do caminho, porque eles já são desviados. Isso todos nós sabemos. Todos nós, não estou contando aqui nenhuma novidade. Glória a Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 28, tem uma frase lá, tem uma colocação da parte do Espírito Santo maravilhosa. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Glória a Deus. Ou seja, tem irmãos que, mesmo não servindo a Deus, o que é que eles fazem? Eles escolhem a bênção. E tem irmãos que, mesmo servindo a Deus, eles escolhem a maldição. Por quê, meus amados? Porque a escolha não é de Deus, a escolha é nossa. Adão deu ouvidos a Eva e Eva deu ouvidos ao diabo. Temos aí o primeiro exemplo do livre-arbítrio. Glória a Deus. O livre-arbítrio nos foi dado por Deus. Nós podemos escolher a bênção e podemos escolher a maldição. A escolha é nossa, não é de Deus. Então vamos escolher permanecer no caminho, na verdade e na vida. Vamos escolher colocar os nossos filhos no caminho desde cedo, para que eles aprendam o caminho com C maiúsculo, que é o Senhor. Ali eles devem estar para formar uma família, para que haja respeito, para que haja amor, para que haja paz, no sentido agora de ser a paz do Senhor Jesus, aquela que excede todo entendimento. Eu espero, com essa mensagem que foi passada pelo Espírito Santo de Deus, que a pessoa que me perguntou se
nós estamos infringindo a liberdade de escolha de uma criança quando decidimos ensinar a ela desde cedo o caminho que ela deve andar. Eu acredito que ela tenha entendido o que o Espírito diz à igreja. É assim que nós devemos formar a nossa família. Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Um forte abraço, um beijo em seu coração e que Deus te abençoe grandemente, a você e a sua família.